Olá, eu sou Carla Hugo, trabalho com gestão emocional e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. Hoje nós temos um bate-papo, com um profissional extraordinário que vai nos brindar com suas informações. Dr. Marcos Azevedo, muito obrigado pela tua presença aqui. Marcos, agradeço. Dr. Marcos, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu e um pouquinho da sua trajetória profissional. Olha, eu sou baiano, da Chapada Diamantina e vim para São Paulo com 13 anos, estudei aqui em São Paulo e a minha formação superior é psicologia. Legal. E também atuei muito na área do magistério, lecionei muito em universidades também, onde eu me aposentei. Perfeito. Em que momento que deu aquele estalo de fazer a escolha pela área de humanas, e principalmente de psicologia? Olha, a psicologia para mim sempre foi algo que me encantava, Primeiro porque eu comecei a perceber que os sentimentos, os pensamentos das pessoas eram fundamentais para a sua saúde integral. Então, não adiantava você estar bem, vamos dizer, exteriormente, mas se no seu interior o conflito permanecia em termos de sentimento, dos seus pensamentos, o que acabava refletindo nos seus próprios atos. Então a psicologia me fascinou, sobretudo porque é uma forma, inclusive, de você ter uma compreensão maior de si mesmo e dos seus semelhantes. Ok, e ver que as respostas que a gente procura estão dentro da gente. A maioria sim, muito embora nós vivemos também da interação com o outro, Agora, a resposta que você procura lá fora tem muito a ver com o que está dentro de você, não é? Ou seja, há uma atração de semelhança. Sim. Então, se você está muito infeliz, com muito conflito, e você não tenta resolver esse conflito, o mundo exterior vai refletir tudo isso, não é? Então, as coisas se complementam. É claro que o auxílio, a ajuda exterior, também auxilia você modificar o interior. Ou seja, tudo é uma troca, Agora, o importante é você saber que trocas que você quer fazer na vida. Exato. Então, aí a parte das escolhas... Das escolhas. Tem que ser muito importante. Que é o livre-arbítrio de cada um. Sim, exato. Então, Marcos, e quando que você teve, assim, vontade de começar a lecionar? Olha, a vivência como professor, para mim, sempre foi um desafio, mas um prazer. Porque acho que a melhor maneira de você aprender é ensinando. Sim. Não é? Então, eu sempre tive uma relação muito boa com os alunos, porque sempre me coloquei também como um aprendiz. Não é? Sim, ou seja, essa interação aluno-professor, eu acho que quando ela é estabelecida com muita confiança, com muito respeito, com muita dedicação, ela tende a trazer um bem-estar muito grande, tanto para o professor quanto para o aluno. É aquela relação ganha-ganha. Eu acho muito importante, você falou, que assim, quando o professor acha que é o dono da verdade, as coisas não fluem direito, Sim, porque ninguém é, Exatamente. Que legal. Nós somos, na realidade, alunos permanentes, porque Sim. mesmo o professor para dar uma aula, ele precisa pesquisar. E às vezes até uma pergunta do aluno na sala de aula, isso não quer dizer que você deva saber tudo sobre a matéria, não é? Às vezes aquele aluno te ensina também você aprofundar naquilo que você está ensinando. É verdade, porque ele pode contar uma experiência que aconteceu com ele, E aquilo é a prática, da vivência.
enriquece, né? Enriquece muito, sem dúvida. E quando que deu aquele estalo lá que você falou, agora eu preciso guardar, tirar um pouco as coisas daqui da cabeça aqui e começar a colocar no papel e produzir um livro? Olha, na realidade, o livro, ele foi consequência de um trabalho que nós criamos e que inauguramos na periferia da Zona Sul de São Paulo, no dia 27 de agosto de 1988. Então tem 36 anos. Então, nos reunimos um grupo de amigos, né? E criamos uma instituição beneficente sem fins lucrativos para atender crianças e jovens carentes com deficiência intelectual. Esse trabalho, ele tem uma conotação, eu gosto de falar isso porque isso é uma verdade, né? Foi orientado pelo grande médium Chico Xavier, que é um grande espírito, um dos baluartes aí do século XX, um homem notável. Então nós começamos a trabalhar na periferia. Então essa vivência com mães, com crianças, com jovens deficientes intelectuais e a maioria muito carente, me trouxe uma reflexão maior a respeito da vida daquelas pessoas, né? Havia ali muitas necessidades e dificuldades, sobretudo da mãe que gesta um filho excepcional e que de repente não sabe lidar com aquela criança. Então, atender aquelas necessidades e dificuldades, não só da criança, como dos pais também, foi amadurecendo em mim a necessidade de criar talvez uma literatura e um trabalho também voltado para uma maternidade mais consciente e paternidade mais consciente. Perfeito. E mais humanizado também, né? Isso. Essa humanização, ela, muito bem lembrado, ela vem muito assim, porque todos nós somos aprendizes. Então, normalmente, se coloca muito nas costas da mulher todo esse peso da maternidade. É como se o instinto materno resolvesse todas as questões. Mas a gente sabe que a mulher, quando ela gesta, e o homem também, quando se candidata à paternidade, ele também é portador de muitos medos, de muitos conflitos, de muitas dúvidas, né? Que não são sanadas, que não são resolvidas, que não são, vamos dizer, ouvidas. E isso acaba também influenciando na relação mãe e filho a partir do momento que a criança nasce. Já começa na vida intrauterina, ou seja, uma mãe que é bem acolhida, que é bem orientada durante a gestação, ela tem a melhor condição de interagir com seu filho em vivência intrauterina de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais feliz, mais saudável. Muito importante. Os outros profissionais envolvidos, todos eram psicólogos ou não? Você tem pessoas de outras áreas de conhecimento? Nós tínhamos uma equipe multidisciplinar, né? Isso é muito bom. Nós tínhamos pedagogo, nós tínhamos assistente social, educador físico. Eu faço a parte de psicologia, porque pela minha formação, não é? E fonoaudiólogos. Nós trabalhávamos muito com essa equipe no sentido de ouvir e observar a dificuldade dos alunos e procurar alternativas melhores para poder beneficiá-lo. E é bom quando é um olhar multidisciplinar, que tem um ganha-ganha muito mais, né? Ganha, porque nenhuma disciplina é absoluta, né? Ou seja, essa interdisciplinaridade, ou seja, você se complementar também com a outra disciplina, aumenta e aprofunda o seu olhar na sua própria disciplina. Por exemplo, se o psicólogo troca um pouco com o fonoaudiólogo sobre as dificuldades, por exemplo, na linguagem, ele vai entender também que aquela criança pode apresentar no seu desenvolvimento alguns comportamentos arredios em função da própria fala. Então, quando ele troca, ele tem melhores possibilidades de auxiliar essa criança dentro do processo terapêutico. Legal. E aí começou você a rascunhar o livro, é isso? No começo você não tinha nem nome para ele, né? O livro, e aí diante desse trabalho,
eu ouvi muitas mulheres, né? Porque a gente fazia uma anamnese. Sim. Quando a mãe chegava, então eu me preocupava em fazer uma anamnese psicológica e a pedagoga fazia uma anamnese pedagógica para saber desde a gestação como é que foi aquele filho foi esperado. Se foi um filho que de repente aconteceu, não estava planejado, e quando ela soube, porque algumas já têm algum diagnóstico já na vida pré-natal, intrauterina, quando ela soube que ela gestava um filho com deficiência, como é que ela sentiu? Ela teve apoio de alguém? Então, a partir daí, eu comecei a perceber que o feto também precisava ser atendido nas suas necessidades e dificuldades. Porque um feto bem amado, durante a sua trajetória na vida intrauterina, ele tende a ser um ser humano mais tranquilo, com maiores possibilidades. Certo. E a grande maioria não sabe disso, né? Não, nós desconhecemos muito. Por quê? Porque até então, isso começou mais de 3 décadas para cá, o feto era tido como alguém que comia, bebia e dormia, e depois de 9 meses aparecia como gente. Exatamente. Mas hoje a ciência tem vários, vamos dizer, cientistas, né, no mundo, na área da psicanálise, na área médica, já sabendo que o feto disponibiliza de recursos, vamos dizer, comportamentais valiosos, que aos 5 meses de idade ele já ouve. Se uma mulher estiver grávida e soltar, você colocar uma coisa muito barulhenta aqui e olhar na ultrassonografia, ele assusta. Ou seja, ele tem uma interação com o mundo externo. Então, agora isso está sendo revelado gradativamente e isso, obviamente, traz uma responsabilidade maior para que a gente possa ir aprimorando tanto a maternidade quanto a paternidade. E a aceitação dos pais envolvidos é muito importante, né? Muito importante, é um aspecto muito importante. Agora, a aceitação, ela também pode ser aprendida. Porque as mulheres que às vezes engravidam entram num conflito. Então a gente tende a julgá-la, né? Mas como mãe é uma coisa tão maravilhosa? Sim, é maravilhosa, mas ela está vivendo um conflito. Ela está com medo, ela tem uma série de dúvidas, né? Pode mudar a vida dela. Pode mudar a vida dela, exatamente. Ou seja, é alguém que vem, que entra na sua vida e que vai ficar para sempre. Porque não existe uma ex-mãe, um ex-pai. Não é? Pai e mãe é para a vida inteira. Então isso é uma responsabilidade muito grande. Então nós estamos criando um grupo de amigos, né? Na periferia de São Paulo, um núcleo educativo chamado Maria de Nazaré, que tem esta finalidade de atender a maternidade e a paternidade nas mais variadas circunstâncias em que ela ocorre. De repente a mulher tem um impedimento orgânico, não pode gestar naturalmente. Então ela faz a opção para adotar um filho. Mas ela tem uma trajetória para aquilo. Se ela for orientada, ouvida, ela vai fazer esse processo e vai se sentir como uma mãe muito mais acolhida do que se isso acontece em à revelia, não é? Bem assim, por exemplo, uma menina que engravida na adolescência, não é? Sim. Ou seja, ela está precisando na realidade de mãe e vai se tornar mãe. Então, esse universo da maternidade e paternidade ainda é muito desconhecido e muito negligenciado, muito esquecido. Eu sempre digo para as pessoas assim, que hoje é a escola para tudo. A escola para aprender a falar, para dançar, para andar, e para o evento mais importante do mundo, que é aprender a ser pai e mãe consciente, não existe escola. É verdade. Espera um pouquinho, deixa eu mostrar aqui. Como saiu a ideia, ficou um feto aqui, né? E ficou com afeto, a vida com afeto. Ficou muito sugestivo, muito bacana aqui, né? Os dois sentidos, Os dois sentidos, é verdade, né? Que legal. E aqui ele está numa linguagem muito simples, né?
para orientação a mãe e o pai, né? Sobre olha, bacana, você viu aqui, eu vi aqui que você colocou o feto fala, então todas essas observações que você falou enquanto ele está no útero, né? O quanto que ele precisa também de ser amado, né? Exatamente, exatamente. A ideia também da vida com afeto Tá. foi justamente dar ao feto a voz. Então ele que fala o que ele sente. Então, e às vezes tem uma linguagem um pouco poética, né? Sim. Então ele diz o seguinte: Mais lúdica. quando meu pai e minha mãe brigam ou discutem, nós também sentimos aquela vibração. Quando eles estão alegres, nós também sentimos. Quando nós somos rejeitados, nós também sentimos. Sim. Então, existe uma psicanalista médica francesa chamada Françoise Dolto, e ela trabalhou muito com psicanálise de bebês, né? Bebês que de repente, por algum motivo, não queria se alimentar, não pegava o peito, então ficava num processo meio de anorexia. Então, eles fazem alguma correlação dizendo que esses bebês, né, a medicina psicossomática, normalmente a maioria são provenientes de mães que vivenciaram durante a gestação crises graves de depressão. Então, transmite aquele sentimento para a criança. Ou seja, ele não sabe dizer, mas ele se comporta com aquilo que ele está sentindo. E Então, isso pode ter reflexões grandes no futuro dele. Né? No futuro, exatamente. A gente desconhece, porque ainda há muito a avançar nesta área, na área da vida pré-natal. Porque até então, como eu falei anteriormente, a gente pensava que o feto só precisava comer, beber, dormir e ser bem cuidado. Não. Os moldes mentais maternos, aquilo que a mãe pensa, sente, faz durante a gestação, ela divide também com o feto. Não é? Então vai criando predisposições ou positiva ou negativa, conforme a qualidade desses sentimentos, pensamentos e atos. Ou seja, já há um aspecto preventivo já na vida intrauterina. Perfeito. E ao longo do tempo, quando você foi escrevendo, você também foi pegando informações com os outros profissionais e inserindo aí dentro. Isso, nós vamos lançar agora o próximo livro, que se chama Concepção e Valorização da Vida, né? Então, claro, nós criamos uma literatura, uma literatura muito fácil, porque a literatura científica, ela tem um rigor científico. Sim. Agora, quando você passa algumas coisas do universo científico para o mundo, vamos dizer, mais não científico, né, das pessoas comuns, você precisa adaptar um pouco essa linguagem. Mas é muito importante fazer toda essa adaptação, porque todo mundo, independente de ser intelectual, rico, pobre, todos vão se tornar pais e mães. Então todos precisam saber dessas informações. Então a minha intenção, quando eu conto um caso, não em relação ao feto, por exemplo, a mãe que de repente pensou em abortar um filho, não é? E às vezes isso até na minha prática clínica, né? Eu já atendi alguns casos assim. Depois ela se sente um pouco culpada. Puxa, às vezes eu me sinto culpada. Será que esse filho guarda alguma mágoa? Enfim, todas essas questões levantadas, elas são importantes para que a gente comece a fazer prevenção e não achar que a ter um filho é simplesmente produto de uma relação sexual. A relação sexual oferece o quê? O óvulo e o espermatozoide, no encontro para ocorrer a fecundação. Mas o desenvolvimento desse filho, ele tem uma interação muito profunda
sobretudo a mente materna. Sim. Né? Agora alguém diz assim, e a mente dos pais? A mente dos pais é decodificada pela mãe. Se é um pai muito presente, muito amoroso durante a gestação, a mãe passa esse sentimento para o filho. Se é um cara extremamente negligente, grosseiro, ele também vai passar. É verdade. Né? Então, é um aspecto preventivo que, ao meu ver, é um dos mais importantes do mundo, e nós ainda estamos caminhando muito lentamente, mas graças a Deus já começamos a caminhar. Perfeito. Então, Marcos, como que as pessoas quiserem adquirir o livro, onde que elas conseguem? Olha, este livro, nós fizemos uma edição independente. Eles não estão na livraria. Normalmente, quando eu vou a congressos, palestras, eu levo uma quantidade e acabo vendendo, né? Tá. Então, durante um tempo aí, a pandemia, nós ficamos com muitas dificuldades, e agora que nós estamos reativando os trabalhos. Então, pode ligar, inclusive, para o telefone 5526-3360, não é? E nós vamos escrever aqui também. 11, né? 11. E também, se as pessoas desejarem comprar o livro, eu posso posteriormente deixar em lugares mais específicos, por exemplo, né? Não sei o que você sugeria. Ok. E quero que você volte outras vezes aí, tá? Com prazer, muito Você prazer. tem algum Instagram seu, alguma coisa que você quer deixar aqui? Eu tenho Instagram. Escreve aqui, ó. Não, fica tranquilo que a gente escreve aqui. Posso pegar? Não, a gente escreve aqui, pode deixar. Não, a gente escreve aqui, fica tranquilo. Olha, eu vou passar o e-mail, é melhor, tá bom. CCHE Maria José .com.br. Perfeito. E os livros, inclusive, se alguém interessar, pode mandar, que a gente tenta entrar em contato com a pessoa, deixa o telefone e a gente vai negociar essa questão das despesas de correio, etc. Perfeito. Gratidão. Muito obrigado e volte sempre. Tá? Muito obrigado. Gratidão, a gente vai Cristina Leal, que acabou trazendo você aqui. Tá bom? Cris é uma também das nossas grandes auxiliares desse trabalho. Que bacana. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico doutor Marcos Azevedo, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.